Olá, estamos aqui novamente para mais uma troca de ideias sobre um tema do Evangelho. Eu espero que todos estejam muito bem, apesar de toda a situação que passamos. E o tema de hoje, ele nos remete um pouco a tudo isso. Ele está baseado no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 83, com o nome de Aflições, onde Emmanuel retirou do texto da Epístola de Pedro, a primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 13, que diz o seguinte: mas alegrai-vos do fato de serdes participantes das suas aflições em Cristo. Com toda certeza, todos nós já enfrentamos alguns momentos complicados, muito delicados, imaginando que seriam insuperáveis. E por isso, julgávamos passar por um estado de aflição muito grande. Mas o que é aflição? Segundo os psiquiatras, a aflição é um sentimento íntimo de sofrimento, de agonia intensa, por alguma situação física ou emocional que está afetando a nossa vida direta ou indiretamente e, consequentemente, a nós. Mas muitas vezes nós nos enganamos e acabamos por exagerar o tamanho das nossas dificuldades. Na realidade, podem ser simples preocupações passageiras, mas nós não nos conformamos porque vão contra os nossos interesses momentâneos e, consequentemente, consideramos que são muito maiores do que a realidade. Quanto mais nos envolvemos nessas preocupações, mais deixamos com que elas tomem parte de nós, os pensamentos tomem parte de nós, e acabando se transformar em fixações que nos levam a um sentimento de impotência. E aí é que surgem as aflições. Muitas vezes nos afligimos por algo pequeno que nos aconteceu no trabalho, uma planilha que não terminamos, ou por um pequeno desentendimento com alguém, algum amigo, alguém da nossa família, e mantemos esses pensamentos dentro de nós por horas, às vezes dias, como se fosse em banho-maria, não percebendo que afetam as nossas energias vitais. Será que essa percepção tem algum valor? Aquilo que pode ser grande para uma pessoa, para outra não tem significado, porque o momento emocional é totalmente diferente. Será que podemos comparar os nossos problemas com daquelas famílias que vivem na Namíbia, esquálidos, com fome, sem ter o que comer, ou com aqueles moradores do interior nordestino que andam 1, 2 horas por dia para conseguir um balde de água poluída de um açude velho? Gente, nós somos felizes e não sabemos. Provavelmente vocês tiveram a oportunidade de ver os noticiários sobre aquele terremoto da Turquia que aconteceu cerca de 2 meses atrás. E principalmente ver o resgate daquela menina de perto de 4 anos, depois de 90 horas soterradas. Como é que vocês acham que era o sentimento dos pais da menina que tinham sido salvos alguns dias antes? Quando viram a mãozinha dela acenando no meio dos escombros? Aflição pura. Nos comovemos, mas provavelmente 5 minutos depois estávamos preocupados com o WhatsApp que nós tínhamos que mandar ou com uma conta que tínhamos que pagar. Aflição, como dizem os psiquiatras, é um estado íntimo, individual, que só nós sentimos e só nós podemos trabalhar com essas aflições. Nós nos comovemos com as histórias dos apóstolos de Jesus, dos missionários que vieram depois, dos seus sofrimentos, de suas dores, mas nada maior do que a nossa dor de dente. O nosso egoísmo é que nos leva a imaginar que estamos sempre em um ambiente de aflições e que não merecemos os problemas que temos na nossa vida. Esquecemos que as vicissitudes da nossa vida estão presentes porque precisamos passar por elas.
porque estamos num mundo de regeneração, um mundo de expiação e provas. E provavelmente fomos causadores no pretérito de algumas delas, mas na grande maioria das vezes estão ligadas a provas que temos que passar como pontes que nos levam à nossa própria evolução. A nossa doutrina, ela diz que as aflições são como oportunidades de reajuste perante a lei de Deus, sendo necessário compreendê-las, aceitá-las, para que possamos aproveitá-las como uma preciosa lição e aí entender dentro de nós o que Jesus nos disse: felizes os aflitos, porque eles serão consolados. Trazendo a fábula das cigarras e das formigas para a nossa vida pessoal, observamos que os anos dourados, aqueles que nos envolvem no vício da idade chamada mais produtiva, até os 50 anos, são aqueles em que nós cantamos os valores materiais, queremos aproveitar a vida. Mas, se não nos preparamos, buscando os valores espirituais, trabalhando dentro de nós os valores espirituais, em algum momento lá na frente, a conta será apresentada, na forma de remorsos que, por fatos de que não, coisas que não fizemos, ou por algum tempo perdido. A chamada melhor idade, e eu queria saber quem é que fala da melhor idade, que eu acho que a melhor idade é só para farmacêutico, né? No meu caso, qual é a melhor idade, né? Ela vai surgindo aos poucos. E sentimentos de trabalho inacabado e do pouco tempo que nos resta para podermos nos preparar para a nossa evolução, para o nosso crescimento futuro, nos trazem aflições. Todo dia é dia para uma nova oportunidade, uma nova aceitação. E o nosso Mestre Jesus sempre estará ao nosso lado, porque aqueles que têm vontade de aproveitarem essas dificuldades para trabalharem no tempo que ainda lhes resta, Ele estará junto a nós, Ele nunca nos abandona. Confiemos mesmo nos dias de maior aflição. Eu vou pedir licença para ler para vocês um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 7, que diz o seguinte: não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, assim como nem os hospitais e nem as casas de correção podem ser lugares de prazeres. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não prometo solucionar os vossos problemas, porque isso depende de cada um de vós. E aí, quando chega a fase mais avançada da vida, uma fase de desgaste físico, uma fase onde, como um carro velho, a carroceria começa a não funcionar direito, a biela não funciona, os pneus estão murchos, né? Começam a aparecer as sequelas que nos trazem dores físicas. Mas o importante é a consciência do que fizemos e que podemos ainda fazer. Esta é a parte mais importante da nossa vida aqui na Terra. Antes que cheguemos a esse estágio, e que a vida provavelmente nos levará, devemos nos preparar para o futuro, trabalhando de uma forma harmônica com Jesus, armazenando os valores espirituais, que são os que mais contam na nossa vida futura, na nossa passagem. Há uma história sobre um homem que estava à beira de um precipício, que caiu e foi rolando abaixo, e desesperado rogava uma prece muito sentida, com muito ardor, pedindo ao seu mentor que o ajudasse a se salvar. E nesse instante surge no meio do caminho um galho que sai de entre as rochas e ele consegue se agarrar ali.
com os olhos fechados, com muito medo ainda, ele continua a orar ao mentor para que o tirasse dali. E o mentor falou para ele: larga as mãos porque eu vou te amparar, fique tranquilo. Mas ele não largava as mãos e ele continuava a implorar: por favor, me tire daqui. E o mentor, por mais que falasse, ele não largava as mãos. Aí o mentor disse para ele: abra os olhos e olhe para baixo. Quando ele fez isso, ele percebeu que estava a meio metro do chão. As nossas aflições, elas podem ser menores do que nós podemos imaginar. E sempre teremos o apoio dos nossos amigos espirituais. Aproveitando para desejar a todos uma feliz época de Natal, uma boa passagem de ano, que Jesus esteja com todos nós. Graças a Deus.